Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Em 1969, o mundo sentiu que tinha dado um grande passo em frente. Pela primeira vez, um homem não só viajava no espaço, mas passeava na superfície da Lua e voltava são e salvo à Terra. Naquele dia 22 de julho, e daí por diante, recorda-se esse acontecimento e a sensação de conquista que ele representou para o género humano. Pois hoje todo o mundo deveria festejar um acontecimento muitíssimo mais decisivo para a vida dos homens. Hoje celebramos o momento em que pela primeira vez um homem subiu ao céu. Um homem único, é verdade, mas um homem verdadeiro que com todo o seu ser, corpo e alma subiu para a intimidade de Deus. Só a partir de então, todos aqueles que tinham morrido na amizade com Deus puderam dar o salto para a vida eterna, para junto de Deus. E a partir de então, todos nós devemos desejar o momento em que, partindo deste mundo, poderemos unir-nos para sempre com Deus e com todos os que estão unidos a Ele no céu. Mais ainda, o que hoje festejamos dá-nos uma enorme esperança. É possível uma vida eterna feliz não só em espírito, como a que teremos no céu, mas com a plenitude do nosso ser. Ou seja, vemos que é possível estar na vida eterna, essa vida onde não haverá fome, agressividade, ódios, traições, violências, nem qualquer espécie de egoísmo, nem doenças, nem morte. Poderemos estar nessa vida não só com o nosso espírito, mas com a nossa realidade humana completa, espírito e corpo. Jesus, tu, Jesus, já deste esse salto, já inauguraste a festa, e de momento só a Virgem Maria, tua mãe, se juntou a ti em alma e corpo. Num dia como hoje, em que celebramos o facto de Jesus, 40 dias depois da sua ressurreição, ter subido aos céus, o Papa dizia: a ascensão de Jesus ao céu leva-nos a conhecer esta realidade tão consoladora para o nosso caminho. Em Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a nossa humanidade foi levada para junto de Deus. Ele abriu-nos a passagem. Ele é como um chefe de grupo quando se escala uma montanha que chega ao cimo e nos puxa para junto de si, conduzindo-nos para Deus. Se lhe confiarmos a nossa vida, se nos deixarmos guiar por Ele, temos a certeza de estar em mãos seguras, nas mãos do nosso Salvador, do nosso advogado. A ida do homem à Lua fez-nos sentir que não estávamos necessariamente confinados ao planeta Terra. Ora, a ascensão de Jesus aos céus faz-nos ver que não estamos confinados a esta vida atual, onde no meio também de alegrias experimentamos tantos sofrimentos e motivos de tristeza. Por isso, obrigado, Jesus, por te teres feito um de nós e pela tua cruz nos teres aberto as portas do céu e dado a esperança da ressurreição. Diz disto tu também. Agradeça a Jesus esta maravilha, como Ele levou a cabo a nossa salvação. Num primeiro momento, a festa destes dias, num primeiro momento em movimento, é aquele que tiveram os apóstolos, olhar para o céu, alegrando-nos pelo triunfo de Cristo e desejando vermos também tu e eu a subir com Ele. Mas há um segundo movimento. Diz São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que Jesus elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu a seus olhos. E como estavam com os olhos fixos no céu para onde Jesus se afastava, surgiram de repente dois homens vestidos de branco que lhes disseram: homens da Galileia, por que estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. A nossa vida na Terra não deixa de ter um sentido e uma missão. Devemos voltar a ela com um ânimo renovado, com essa grande alegria dos apóstolos depois de verem Jesus subir. Não se trata de ficar meramente a contemplar as realidades celestiais. E isto porque, embora o Senhor tenha partido, continua presente entre nós, e agora de um modo muito mais íntimo. Antes, tu, Jesus, tinhas dito umas palavras que
terão talvez desconcertado os apóstolos e nos podem desconcertar a nós. Disseste na última ceia: agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Mas por eu vos ter dito estas coisas, o vosso coração encheu-se de tristeza. No entanto, eu digo-vos a verdade: é do vosso interesse que eu vá. Se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Jesus foi para poder voltar de modo mais universal e mais íntimo. Quando estavas entre nós, Jesus, era preciso de alguma forma estar onde tu estavas. Ou então que tu viesse ao nosso encontro, mas talvez não pudesse estar com todos ao mesmo tempo. E ver-te-íamos exteriormente. Enquanto que agora, através do Espírito Santo, tu podes tornar-te presente com esse modo da presença de Deus em todas as coisas e muito especialmente na nossa alma em graça. Para podermos viver contigo, por ti e para ti, todos os momentos e dimensões da nossa vida. É por isso que tu dizes que era bom que fosses para o céu, para então voltares pelo envio do Espírito Santo. Esse modo de presença é aquele que se dá quando o Espírito Santo for derramado sobre a Igreja. Pelo Espírito Santo, Jesus ultrapassa as barreiras do espaço e do tempo e torna-se mais íntimo a nós do que nós mesmos. É por isso que, estranhamente ou não tanto, nos diz São Marcos que os apóstolos, depois de se terem prostrado diante de Jesus que sobe aos céus, abençoando-os, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. Por isso te pedimos agora, Senhor, que nos faças mais consciente desse espírito de amor eterno entre ti e o Pai que nos envias do seio da Santíssima Trindade. Pelo Espírito Santo, sempre ensinou a Igreja, Deus habita em nós como num templo. É o Espírito Santo, em primeiro lugar, que nos permite reconhecer Cristo como Deus. Diz o Evangelho que, respondendo, Jesus disse-lhes: bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Foi o Espírito Santo que permitiu a Pedro dizer: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. O Pai envia o Espírito Santo, que dá a fé aos discípulos para reconhecerem Cristo. Sem o Espírito Santo, eles não são capazes de entender realmente quem é o seu Mestre. É o Espírito Santo que nos vai ajudando a conhecer cada vez melhor a Cristo e a fé e a doutrina da Igreja. O próprio Jesus o disse: o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Por isso pedimos-te agora, ó Deus Espírito Santo, Deus amor, que habitas em nós, ajuda-nos a compreender a doutrina sublime de Nosso Senhor Jesus Cristo. É também o Espírito Santo quem traz até nós Jesus na Eucaristia. Se reparares na Santa Missa, pedimos ao Pai que derrame o Espírito Santo sobre os dons do pão e do vinho, que representam a nossa vida, para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos ajuda a comportar-nos como cristãos, como diz São Paulo. Os que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. É o Espírito Santo quem nos ensina a rezar. Diz ainda São Paulo: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inefáveis, aqueles que são impossíveis de descrever porque são muito íntimos, muito pessoais. Pois na versão de São Lucas, a partida de Jesus está explicitamente ligada ao envio do Espírito Santo, também para guiar e fortalecer os apóstolos na missão de evangelizar. Escreve São Lucas: no decurso de uma refeição que partilhava com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem lá o prometido do Pai, do qual disse ele: me ouvistes falar. João batizava em água, mas dentro de pouco tempo vós sereis batizados no Espírito Santo. Estavam todos reunidos quando lhe perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou com a sua autoridade, mas ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judeia e Samaria e até aos confins do mundo. Dito isto, elevou-se à vista deles e uma nuvem subtraiu os seus olhos. O Senhor, ao subir para o Pai, dirá aos apóstolos para irem por todo o mundo, pregando o Evangelho, batizando
prometendo que estaria conosco, com eles e conosco, com toda a Igreja até ao final dos tempos. Por isso é o Espírito Santo que nos inspira à hora de falar de Cristo, de o anunciar, de ajudarmos outros a fascinarem-se por Ele. Quando vos levarem para vos entregar, não premediteis no que haveis de dizer, mas dizei o que vos for inspirado nessa hora, porque não sois vós que falais, mas sim o Espírito Santo. Por isso, Jesus, hoje podemos talvez entristecer-nos por ver-te partir fisicamente de junto de nós, em direção ao Pai. Mas depois sentimos também, com os apóstolos, a profunda alegria de saber que vens a nós de maneira mais íntima e que através do Espírito Santo nos dás toda esta graça de te podermos conhecer cada vez mais, cada vez melhor, de termos a força para viver como filhos de Deus, de termos também um santo entusiasmo, uma santa coragem, uma santa audácia para falar de ti a toda a gente. De alguma forma, Jesus sabia que sem a força do Espírito Santo, a Igreja não poderia cumprir a sua missão. Numa comparação um pouco tosca, podemos pensar que talvez só com a ajuda que está a chegar ao exército ucraniano nestes dias de guerra é que eles podem estar minimamente em condições de fazer face àquela agressão. Pois também a Igreja, sem a força do alto, o amor do Espírito Santo que torna Cristo presente, jamais poderia abrir os corações dos homens a Deus, ajudá-los a, com essa graça de Deus, progredirem no caminho da santificação. Por isso dizia São José Maria que os cristãos devemos viver com a cabeça no céu e os pés bem assentes na terra. Ou seja, deveríamos viver santamente a vida corrente, bem imersos neste mundo que amamos, sabemos-nos amados por Deus, chamados a transformar a nossa vida numa contínua amizade com Deus. Assim viveu Santa Maria, com a cabeça no céu, sempre unida a Cristo e meditando na palavra de Deus, mas com os pés bem assentes na terra, o que a levava a estar atenta às necessidades da sua prima Isabel, daqueles noivos em Caná. Ajuda-nos, Mãe Nossa, a alegrar-nos nesta grande festa da Ascensão do Senhor e a querer viver santamente a nossa vida, com a cabeça no céu e os pés bem assentes na terra. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Ajuda-me a pô-los em prática. Minha Mãe Imaculada, Esposa do Espírito Santo, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.